Aleluia! Chegamos ao capítulo 28 aqui do livro de Mateus. O último capítulo do livro de Mateus. Louvado seja o Senhor. Caminhamos ao longo de todo esse tempo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, com a finalidade de levar vida ao seu coração. Não conhecimento, mas vida. Não é? A vida de Deus está à nossa disposição. Quando nós vamos à Bíblia Sagrada e ganhamos entendimento das palavras ali contidas, no Espírito nós ganhamos vida. O capítulo 28 do livro de Mateus é um capítulo curto comparado aos capítulos 26 e 27 desse mesmo livro. A verdade é que o capítulo 28 do livro de Mateus toca na questão da ressurreição. Tudo é muito simples quando estamos em ressurreição, não é? Quando estamos no Espírito, tudo é muito simples. Quando estamos em nós mesmos, tudo é muito complicado, porque nós somos muito complicados. Mas em Cristo, no Espírito, esse Cristo ressuscitado, ressurreto, nós nos tornamos simples. A ressurreição de Cristo foi uma questão da justiça de Deus. Você já considerou a ressurreição de Cristo como a justiça de Deus? Deus foi justo em vir julgar Cristo como nosso substituto na cruz. Esse julgamento de Cristo na cruz foi correto e foi justo. Ao ser julgado por Deus, Cristo cumpriu todas as exigências da justiça de Deus. Ele carregou nossos pecados na cruz para satisfazer inteiramente as justas exigências de Deus. Assim, pela morte de Cristo na cruz, a justiça de Deus foi inteiramente satisfeita. Em outras palavras, o Deus justo foi judicialmente satisfeito com a morte de Cristo na cruz. Por isso, Cristo foi sepultado num sepulcro novo que pertencia a um homem rico. Isso mostra que imediatamente após a morte judicial de Cristo e imediatamente após a satisfação das justas exigências de Deus, Cristo descansou, conforme o cumprimento da profecia das Escrituras. Após Cristo ser sepultado, Deus ficou comprometido em sua justiça a livrar Cristo de entre os mortos. Poucos cristãos percebem isso. A maioria pensa que a ressurreição de Cristo foi somente uma questão do poder divino da vida. Essa vida de Deus. Poucos percebem que a ressurreição de Cristo não foi somente uma questão de poder. Claro que foi uma questão de poder. A vida de Deus vence tudo que é negativo, vence toda a morte. Mas também é importante dizer que a ressurreição de Cristo foi uma questão da justiça de Deus. Se não tivesse ressuscitado a Cristo após a sua morte na cruz para satisfazer todas as exigências da justiça de Deus, Deus não teria sido justo. Foi justo para Deus libertar Cristo da morte, porque ele cumpriu toda a justiça de Deus. De acordo com a justiça de Deus, ele teve de julgar Cristo na cruz, porque Cristo estava carregando toda a nossa injustiça, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Mas após Deus ter julgado Cristo por completo, a justiça de Deus o obrigou a livrar Cristo da morte e ressuscitá-lo dentre os mortos. Louvado seja o Senhor. Que alegria para nós. No Evangelho de João, há o conceito de que Cristo ressuscitou pelo poder de uma vida eterna. Mas este não é o conceito da ressurreição de Cristo aqui no Evangelho de Mateus. O conceito aqui, referente à ressurreição de Cristo, é que ela está relacionada à justiça de Deus. João é um livro que fala da vida, e a vida é uma questão de poder. Mas Mateus é um livro que fala do reino, e o reino é uma questão de justiça. Por isso, de acordo com Mateus, para Cristo ser ressuscitado dentre os mortos, era preciso que Deus o livrasse conforme a sua justiça. Assim, Cristo foi tanto julgado e morto com justiça, como ressuscitado com justiça dentre os mortos. Finalmente, Cristo se tornou não apenas o Rei poderoso, mas também o Rei justo. Se ler as profecias concernentes ao reino de Cristo, você vai perceber que seu reinar não está tanto relacionado ao poder, mas intimamente relacionado à justiça
e ao direito. Reinar não é uma questão de poder, é uma questão de direito. O Rei Salvador Celestial foi julgado com justiça por Deus na cruz. Ele foi com justiça ressuscitado dentre os mortos, por esse Deus que é justo, para tornar-se o Rei justo. Ele é totalmente justo. Louvado seja o Senhor. Ele é o Rei justo para o reino do Deus justo. Que maravilha! Precisamos ter esse conceito do livro de Mateus, e principalmente aqui no capítulo 28 desse livro. Nesse capítulo, não podemos achar uma alusão de que a ressurreição de Cristo esteja relacionada a poder. Não é? Se lermos cuidadosamente, podemos descobrir que está relacionado à justiça. Talvez você esteja querendo saber por que neste capítulo, um capítulo concernente à ressurreição de Cristo, Mateus inclua o relato do suborno aos soldados romanos. Isso é mencionado com o propósito de expor a injustiça humana. O oposto da injustiça não é o poder. O oposto da injustiça é a justiça. Por causa da justiça de Deus, ele foi obrigado a ressuscitar a Cristo dentre os mortos. Veja o que nós dissemos. Ele foi obrigado a ressuscitar a Cristo dentre os mortos por causa da sua justiça. Por isso a ressurreição de Cristo foi de acordo com a justiça de Deus. Essa foi a razão de Mateus ter inserido o relato histórico do suborno aos soldados. Nenhum outro evangelho menciona isso. Mateus o inclui para mostrar que a ressurreição de Cristo está relacionada à justiça de Deus, que é oposta à injustiça humana. Novamente digo que é difícil encontrar no capítulo 28 qualquer alusão que relacione a ressurreição de Cristo a poder ou a vida. Neste ponto precisamos considerar Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz o seguinte: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Este versículo une ressurreição à justiça. A Bíblia faz da ressurreição não somente uma questão de poder, mas também uma questão de justiça. Não apenas foi a justiça de Deus manifestada ao ressuscitar Cristo dentre os mortos, mas nós fomos justificados por causa da ressurreição de Cristo. Por isso, a ressurreição de Cristo é uma prova, tanto da justiça de Deus, como da nossa justificação. Que maravilha! Louvado seja o Senhor! Na ressurreição de Cristo, Deus é Deus justo e nós, o povo justificado. Tudo em Cristo. Graças a Deus! Vimos que a ressurreição está muito relacionada à justiça de Deus. O reino dos céus é edificado e estabelecido sobre a justiça de Deus, que obrigou a Deus a ressuscitar o justo Redentor e nos fazer justos. Assim, a ressurreição de Cristo é uma esfera de justiça. Na esfera da ressurreição de Cristo, Deus é o Deus justo e nós somos o povo justificado de Deus. Nela temos o reino. Muitos cristãos hoje conhecem apenas o reino de amor ou o reino da graça, o que é maravilhoso também. Em outras palavras, estão familiarizados somente com o reino do amor e da graça. Não têm o entendimento da esfera da justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, não seu amor ou graça, é o fundamento do reino de Deus. Você percebe a diferença entre amor, graça e justiça? A justiça de Deus é o fundamento do reino de Deus. O reino dos céus é edificado não sobre amor ou a graça de Deus, mas sobre a justiça de Deus. Quão preciosa, necessária e vital é a justiça de Deus. Ela é absolutamente necessária para a vida do reino. Se percebermos o que isso significa, as igrejas do Senhor serão grandemente fortalecidas. Nós teremos uma clareza muito grande da justiça de Deus. Deus se viu obrigado a ressuscitar Cristo dentre os mortos, porque Cristo cumpriu todas as justas exigências de Deus, todas elas. Aleluia! Nosso Salvador real ressuscitou pela justiça de Deus. Vamos agora considerar alguns dos detalhes da ressurreição de Cristo apresentadas no capítulo 28 do livro de Mateus.
O versículo 1 diz: No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. O que isto significa? Significa que sua ressurreição introduziu um novo começo, com uma nova era, ou uma era nova, para o reino dos céus. A ressurreição de Cristo foi primeiramente descoberta por duas irmãs, Maria Madalena e a outra Maria. Elas a descobriram porque elas amavam muito ao Senhor. Assim, elas se tornaram as primeiras duas testemunhas da ressurreição do Senhor. A ressurreição de Cristo foi anunciada por um anjo. O versículo 2 diz: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O terremoto significa que a terra, a base da rebelião de Satanás, não é? Foi abalada pela ressurreição do Senhor. Que maravilha! O anjo veio confirmar a ressurreição do Senhor ao remover a pedra que estava ali na entrada do sepulcro, a selar aquele sepulcro. Não é? A vida do anjo, que aterrorizou os guardas, indica o poder dos céus. Tudo isso implica a autoridade mencionada no versículo 18. Conforme os versículos 5 e 6, o anjo disse às mulheres: Não temais, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Que boas novas foram essas! Que maravilha! Ele não está mais aqui no sepulcro. Havia sido profetizado que ele iria ressuscitar. Será que vocês não prestaram atenção? Por que vocês estão procurando aquele que prometeu que iria ressuscitar aqui entre os mortos? Ele está vivo. Foi mais ou menos isso que o anjo quis dizer, não é? Que alegria para elas, que doce notícia. Louvado seja o Senhor. O versículo 7 diz: E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Vão até lá, ali o vereis. É como vos digo. Como o Rei Celestial começou seu ministério na Galileia dos gentios, não em Jerusalém, a cidade santa da religião judaica, assim após a sua ressurreição, ele deveria ainda ir para a Galileia, não para Jerusalém. Isso enfaticamente mostrou que o Rei ressuscitado tinha abandonado completamente o judaísmo e começado uma nova era, ou uma era nova, para a economia neotestamentária de Deus, para o cumprimento do propósito eterno de Deus. De acordo com os versículos 8 a 10, o Cristo ressurreto encontrou-se com Maria Madalena e a outra Maria. O versículo 8 diz: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Elas correram com medo por causa do grande terremoto e com grande alegria por causa da ressurreição do Senhor. O versículo 9 diz que o Senhor Jesus as encontrou e que elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Isso aconteceu após a aparição do Senhor a Maria Madalena, no capítulo 20, do versículo 14 ao 18, aqui, lá do livro de João. Você pode ler lá no livro de João. Estamos vendo o livro de Mateus. Os versículos de 11 a 15 indicam que os líderes judeus, com os soldados romanos, espalharam um boato sobre a ressurreição de Cristo. Eles deram aos soldados grande soma de dinheiro para que eles dissessem que os discípulos do Senhor vieram à noite e o roubaram, e roubaram o corpo enquanto dormiam. Essas palavras, ou essa palavra, saiu da boca dos líderes religiosos e foi totalmente mentirosa, indicando o mais baixo padrão e a falsidade de sua religião. No versículo 14, eles disseram aos soldados: Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos colocaremos em segurança, não é? Os malignos religiosos sempre persuadiram, ou sempre persuadem os malignos políticos. É um casamento mesmo.
A religiosidade maligna com a política maligna tem um casamento a fim de levar a cabo a falsidade, não é? O versículo 15 mostra que esse falso falar divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Assim como a mentira a respeito da ressurreição do Senhor foi espalhada, também houve boatos concernentes a seus seguidores, a sua igreja após a ressurreição do Senhor, como está em Atos 24, de 5 a 9, e também no capítulo 25 de Atos, versículo 7. Aqui no versículo 16 do capítulo 28 do livro de Mateus está escrito o seguinte: Seguiram os 11 discípulos para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. A constituição do reino foi decretada no monte. A transfiguração do Rei Celestial aconteceu também num alto monte. E a profecia a respeito desta era também foi dada no monte. Agora, para a economia neotestamentária de Deus, ou a economia de Deus no Novo Testamento, ou o propósito de Deus no Novo Testamento, os discípulos precisavam também ir a um monte novamente, a subir. Somente no alto nível de uma montanha podemos perceber a economia do Novo Testamento. O versículo 17 continua: E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Quando os discípulos viram o Rei ressuscitado, eles não fizeram nada senão adorá-lo. Adorá-lo ao Rei, ali adorar ao Rei da Glória, não é? Contudo, alguns entre eles ainda duvidaram, hesitaram, oscilaram e talvez até fizeram questão de não reconhecer o Senhor em sua ressurreição.